Atenção, atenção, Sereto News chegando na edição da Hora do Almoço para trazer informações para você. Dorival Júnior quer mais 6 reforços, mais meia dúzia de reforços, e ele deixou isso muito claro ontem na entrevista coletiva depois da derrota do Corinthians para o Bahia na Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro, na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele quer mais 6 reforços, meia dúzia de reforços, e o Marcelo Paes vai ter que trabalhar muito, usar a criatividade para contratar esses jogadores, porque o Corinthians não tem dinheiro. Eu conto tudo para vocês agora e falo quais são as posições que o Corinthians quer se reforçar para essa temporada. Agora, Sereto News, depois da vinheta, fique até o final do vídeo porque tem muita informação para você. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Você já fez a inscrição no canal do Sereto? Deixe, é de graça, você não paga nada. Deixe o seu like também, o like é o combustível do YouTube. Deixe pelo menos aí, vamos fazer uma meta de 1000 likes. De 1000 likes para esse vídeo. Estreia, né, da Hora do Almoço, um vídeo para trazer você, para deixar você sempre bem informado no Sereto News. Faça parte também do grupo de WhatsApp do canal do Sereto. Eu vou deixar o link para vocês participarem do grupo de WhatsApp. É de graça, você também não paga nada. Para você ficar sempre bem informado, deixe o seu comentário aqui no canal do Sereto, é sempre muito importante. Eu sei, torcedor do Corinthians, que você está com a cabeça inchada, que foi dormir chateado, que foi dormir puto da vida, porque o Corinthians, logo na estreia do Campeonato Brasileiro, perdeu pelo placar de 2-1. Mas a verdade é que o Corinthians vai ter muitas dificuldades na temporada, teve pouquíssimo tempo de preparação para o Campeonato Brasileiro. Domingo já tem uma decisão para a Supercopa do Brasil, né? Pela Supercopa do Brasil contra o Flamengo, às 4 da tarde, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Jogo dificílimo, o Flamengo perdeu também para o São Paulo. Enfim, vai ser um jogo muito complicado para o Corinthians. O técnico Dorival Júnior, na entrevista coletiva ontem, deixou bem claro que quer mais reforços, né? E ele disse a quantidade de reforços que ele quer para o Corinthians. O Dorival Júnior quer mais 6 reforços, mais meia dúzia de reforços, até o final da janela. A janela termina no dia 3 de março. Porque ele entende que se o Corinthians não contratar mais 6 reforços, vai ser difícil disputar as competições que o Corinthians tem pela frente. O Corinthians tem Supercopa do Brasil, tem o Campeonato Paulista, tem o Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores da América, que começa em abril, a Copa do Brasil, que também começa em abril. São competições muito complicadas, principalmente a Libertadores da América, fase de grupos. O Corinthians volta a disputar a fase de grupos depois de muito tempo. O Dorival deixou claro que o Alisson não vem mais, né? Deu para trás a contratação do Alisson, pelo menos por enquanto. O Corinthians não tem dinheiro para pagar R$1 milhão para o São Paulo para fazer a contratação do Alisson. Aliás, esse é o grande problema do Corinthians, né? A falta de dinheiro. O Dorival disse, inclusive, que o Corinthians tentou a contratação de 2 jogadores de um patamar acima da média. Jogadores de uma qualidade que fariam total diferença no Corinthians. O Gerson, que foi para o Cruzeiro, o Corinthians tentou contratar, mas o Cruzeiro contratou o Gerson por 23 milhões de euros, 25 milhões de euros. Como é que o Corinthians vai contratar o Gerson? O Gerson que estava no Zenit da Rússia. Não tem condições. Se não tem nem R$1 bilhão para pagar pelo
pelo Alisson, como é que vai ter 23 milhões de euros para contratar o Gerson? O Corinthians não tem condições de concorrer com o Cruzeiro, concorrer com o Flamengo, concorrer com o Palmeiras, times que têm muito dinheiro, e o Corinthians não tem dinheiro nesse momento. O Corinthians também tentou contratar o Malcom, revelado pelo Corinthians, atacante que está no Al-Ahly da Arábia Saudita, time onde estava o Caio César, mas também é muito dinheiro, não dava para contratar o Malcom, que é titular absoluto lá na Arábia Saudita. O Corinthians conseguiu contratar o Caio César, que veio por empréstimo sem que o Corinthians tivesse que botar dinheiro, só vai pagar o salário dos jogadores, jogador que não estava sendo tão aproveitado lá na Arábia Saudita. O Corinthians contratou Matheus Pereira, do Fortaleza, o Rian, né? O Rian foi para lá na troca com o Matheus Pereira. O Corinthians contratou o Gabriel Paulista, e lembrando que o Matheus Pereira também veio por empréstimo, né? O Corinthians contratou o Gabriel Paulista, zagueiro que estava liberado no mercado, jogou no Besiktas da Turquia, mas estava liberado no mercado. E o Corinthians contratou quem mais? O Pedro Milans, lateral direito, que também estava liberado no mercado, jogador que veio do Peñarol do Uruguai. Então, até agora foram 4 contratações. O Corinthians quer contratar mais um zagueiro para o lugar do João Pedro Choca, que foi para o Torino. O Corinthians quer contratar mais um lateral esquerdo para ser reserva do Matheus Bidu, porque o Hugo não dá conta do recado. O Corinthians quer contratar mais um camisa 5, mais um segundo volante, que seria o Alisson acabou não vindo. Quer contratar mais um atacante de ponta, de velocidade, tentou contratar o Rony, não conseguiu contratar o Rony, que foi para o Atlético Mineiro, porque também não tinha dinheiro para contratar o Rony, e quer mais um goleiro, que deve ser o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, mas ele ainda está machucado, se recuperando, na verdade, de uma cirurgia, e deve chegar só no mês de março. E possivelmente mais um meia esquerda, mais um meia atacante. Seriam 7 contratações ou 6 contratações. Dorival Júnior quer, então, esses jogadores para reforçar o elenco do Corinthians. Lembrando que o Corinthians perdeu o Thales Magno, perdeu o Romero, o Maicon foi pro Atlético Mineiro, João Pedro Choca, o Corinthians perdeu também. Então, jogadores importantes que acabaram saindo do Corinthians. E podem sair mais jogadores, né? Porque as propostas estão chegando. Chegou mais uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, para a contratação do Yuri Alberto. Yuri Alberto, que, aliás, perdeu um gol inacreditável ontem, né? Mas a proposta foi abaixo ainda do que a Lazio da Itália ofereceu para o Corinthians. A Lazio da Itália tinha oferecido 22 milhões de euros. O Fenerbahçe da Turquia ofereceu menos ainda. Lembrando que o Corinthians só tem 40% dos direitos econômicos do jogador, então não interessa ao Corinthians. O Corinthians, de novo, recusou esta proposta. Então, meus amigos, é uma situação complicada a do Corinthians, é uma situação complicada a do Dorival Júnior, que está querendo mais reforços, e o Corinthians já no domingo vai jogar contra a equipe do Flamengo pela Supercopa do Brasil. Você acha que o Corinthians vai ser campeão da Supercopa do Brasil? E você concorda com o Dorival Júnior que o Corinthians precisa de pelo menos mais 6 reforços para dar conta do recado na temporada? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Vai comentando, vai deixando like e participe do grupo de WhatsApp aí do canal do Cereto. Tá aí o QR Code para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados do vídeo, tá bom? É isso aí, rapaziada. Eu volto às 18 horas com mais informações do Corinthians para você. Inscreva-se no canal e vai deixando o like. Vai, Corinthians! Tchau!